Olá! Nesse primeiro vídeo nós vamos começar explicando o que é a calvície. Bom, a calvície é uma patologia, não é considerada uma doença, né? Que é conhecida como alopécia androgenética. O que significa isso? Alopécia significa queda de cabelo. Andro significa que existe um componente hormonal masculino. E genética significa que ela é uma doença onde você herda, né, um gene, seja do lado da sua mãe ou do seu pai. Muitas vezes perguntam, mas então quer dizer que a calvície sempre vem do lado da mãe? Não. Existem pacientes, por exemplo, onde o pai não é calvo, mas ele vai ver na história familiar o avô materno era calvo. E ele pode desencadear o problema. Em contrapartida, tem pacientes onde o lado da mãe não tem calvície nenhuma e o pai tem calvície. Então, esta pessoa também pode desenvolver a calvície. E o que nós observamos na prática? Quando existe essa herança de ambos os lados, ou seja, existe calvície do lado do pai, existe calvície do lado da mãe, ela se expressa mais precocemente. É o que nós observamos muito atualmente. Meninos jovens, a partir dos 18 anos de idade, existem raros, até um pouquinho antes, já com sintomas de calvície presentes na hora do exame, ok? Então, uma vez que você sabe o que é, vamos entender um pouquinho melhor o que acontece, né, dentro deste quadro clínico. Bom, quando nós somos embriões, tá? Então eu digo assim, dentro da barriga da mãe, essa parte do topo da cabeça, ela vem de um folheto embrionário. E essa parte de trás da cabeça vem de outro folheto embrionário. Então o que isso significa? Significa que por mais calvo que a pessoa fique, ela nunca vai perder os cabelos da parte posterior. Por quê? Porque não existe receptor para o hormônio masculino nesta região aqui do couro cabeludo, ok? Então, o que eu digo? O receptor é como se fosse uma portinha, né? E o hormônio como se fosse uma bolinha. Quando ele circula no couro cabeludo, no sangue, né, nos vasos dessa região, ele encontra, essa portinha aberta. Então ele entra, se encaixa e aí gradativamente o pelo vai atrofiando. Os pelos desta região aqui posterior, eles têm como se fosse a portinha fechada. Então, por mais que passe o hormônio aqui nos vasos sanguíneos, ele não consegue penetrar porque não existe o receptor. E isto significa o quê? Que quando você faz a cirurgia de transplante de cabelo, você consegue remover os cabelos desta parte posterior e mudá-los de lugar para a parte de cima. Ou seja, é literalmente um transplante. Eu vou tirar a raiz da parte posterior e vou colocar na parte calva. É importante esse conhecimento, por quê? Porque uma vez que você tirou o cabelo da parte de trás, ele não nasce mais. Que isso é uma dúvida extremamente frequente dos pacientes. De achar que você pode tirar, o cabelo nasce de novo, você tira de novo, o cabelo nasce novamente. Isso não acontece. Ou seja, a área doadora, ela é um banco limitado. Uma vez que você tira, vamos falar em números, digamos que você tenha 100 folículos na parte de trás. E se você tirou 30, você só vai ficar com 70. Esses 30 vão estar depositados na parte de cima do couro cabeludo, ok? Então nós vamos ilustrar rapidamente com um filminho para vocês entenderem como que acontece esse processo de miniaturização, ok? Ok, então no vídeo com a explicação, aqui tem um paciente jovem que vai passando o tempo e vai perdendo primeiro as entradas, depois a região da coroa e a calvície no topo de toda a cabeça. Lá dentro, o que acontece? Na raiz do cabelo tem esses pequenos receptores que nós chamamos, vem o hormônio, ele se liga ao receptor e o cabelo vai literalmente encolhendo, diminuindo,
até que um dia ele desaparece, ok? E ali fica então a área vazia. O que acontece na cirurgia? Nós retiramos da parte posterior as unidades foliculares uma a uma, né? Primeiro com o punch, ficam as marquinhas dispersas na região posterior. Esses fiozinhos são introduzidos dentro dessas canetinhas que nós chamamos de implanters, um a um, e são introduzidos então na área calva. Essas raízes passam então a viver nesta área agora, que antes não existia mais o folículo, né? Uma das coisas que os pacientes também sempre perguntam, se eu tiver essa área totalmente calva e fazer um tratamento clínico, que seja passar loção, tomar medicamento, esse cabelo vai voltar a crescer? Não, infelizmente não. Existe uma parte, ou seja, um tempo onde o folículo ele ainda é ligado ao músculo eretor do pelo, que nós chamamos, e se você pegar esse folículo então até essa fase, você consegue recuperá-lo e ele volta então a crescer, a engrossar e a fortificar. Porém, se você vem tratar então um fio que é velos, que a gente diz bem fininho, bem fraquinho, já bem curtinho, a probabilidade desse pelo voltar a ser terminal é praticamente nula, né? Então, por isso que quanto mais precoce é feito o diagnóstico e quanto mais cedo o rapaz inicia um tratamento de calvície, maior a probabilidade de preservar esses fios, então, no couro cabeludo. Porque nos graus mais avançados, né, da calvície, que seriam a partir do grau 5, a probabilidade da indicação cirúrgica é então de 100%, né, porque naquela área vazia ou com uma leve penugem, só o cabelo transplantado mesmo é que vai conseguir povoar novamente aquela região, ok? Então, esse é um primeiro vídeo que nós estamos abordando o que é a calvície, como nós tratamos e por que conseguimos tratar com a cirurgia do transplante capilar. Ok? No nosso próximo vídeo nós vamos abordar então sobre a classificação da calvície, explicando os graus de como ela inicia. Obrigada.